bem? Eu sou Ronaldo Vasconcelos, presidente da ONG Ambientalista Ponto Terra. Este é o programa Ecologia e Cidadania, que passa aqui na TV Ponto Terra, uma TV via web, www.pontoterra.org.br. Assunto de hoje interessantíssimo, tem que ver com Belo Horizonte, tem que ver com Nova Lima, tem que ver com Brumadinho, tem que ver com a região metropolitana de Belo Horizonte e principalmente com esse vetor sul da nossa querida capital de todos os mineiros, que é Belo Horizonte. E nós vamos conversar com a pessoa que, além de morar na região, é um estudioso do assunto, tem amor pelo assunto, se dedica ao assunto. Nós vamos conversar muito sobre a região do Ribeirão Mutuca, do Vale do Mutuca, essa saída de Belo Horizonte para o Rio de Janeiro, para Ouro Preto, né? E nós vamos conversar com o Júlio Grilo, que está aqui nos visitando. Júlio, obrigado pela visita aqui a Ponto Terra. Eu que agradeço. É uma honra estar participando do seu programa. Vamos conversar um pouco sobre a sua história ambiental. Eu sei que você formou em engenharia na Pontifícia Universidade Católica, parabéns para você, parabéns para a PUC, mas aí você entra para valer na história do ambientalismo da região sul de Belo Horizonte. Como que se deu isso, Júlio? Bom, eu, na verdade, nunca trabalhei na área ambiental. Eu sempre trabalhei, mesmo tendo feito engenharia, eu sempre trabalhei com informática. Mas eu mudei de uma forma definitiva para o Vale do Mutuca em 1990. E em 91, com mais alguns companheiros, fundamos o Promutuca. O nome completo, Associação para a Proteção Ambiental do Vale do Mutuca. Eu gosto de perguntar muito, Júlio, para as pessoas se situarem. Já naquela época vocês já fizeram do ponto de vista formal também? Com Formal, com tudo. Fizemos uma estrutura jurídica correta, com uma diretoria executiva, com um conselho deliberativo. Esse conselho deliberativo ele tinha um representante de cada um dos bairros do Vale, mais um representante de cada um dos dois clubes, fora cinco conselheiros eleitos pelos moradores. A eleição é bianual. E funciona assim até hoje, quer dizer, o conselho é deliberativo e você tem uma diretoria executiva. Vamos logo para explicar para o nosso telespectador, para o nosso internauta, os dois clubes da região. São o Clube Serra del Rei e o Clube Campestre, tá? Que dispõem de uma área muito bonita e com matas ainda preservadas, com cachoeira, com tudo, todos os dois. Então, quer dizer, fazem parte desse conjunto do Vale do Mutuca, que se inicia com as matas que estão a montante da captação da barragem do Mutuca, da Copasa, que serve a Belo Horizonte, que dá água para Belo Horizonte, e que continua ao longo do Vale do Mutuca. E o que é interessante? O Vale do Mutuca se você pegar o viaduto do Mutuca, num raio de 40 e poucos quilômetros, ele é a única ligação física existente entre a bacia do Rio Paraopebas e a bacia do Rio das Velhas. Quer dizer, a única possibilidade de comunicação física entre as duas bacias está no Vale do Mutuca. Tá? Então, por isso que o corredor do Vale do Mutuca tem essa importância tão grande. Nós vamos chegar lá, mas eu quero conversar com você alguns assuntos mais pontuais. Por exemplo, a quantidade e a qualidade de água hoje do Ribeirão Mutuca, que você está lá, você sabe mais que a gente. Qualidade e quantidade de água do Ribeirão Mutuca. Tá, o Ribeirão do Mutuca é perene, tá? Ele tem alguns tributários perenes, entre eles eu te dou um exemplo bom, que é, por exemplo, o Canavial, Córrego do Canavial, ele alimenta todo o bairro Bosque da Ribeira sozinho. Só um dos tributários do Mutuca, que é o Canavial. Com água de excelente qualidade, eles não precisam fazer tratamento. Fazem a captação e distribuição só com a água do Canavial. Nós tínhamos, na mesma condição, o Córrego do Gregório, até pouco tempo atrás. Era para o Córrego do Gregório ser a captação e o fornecimento de água do Vila del Rei, exclusivo. E, infelizmente, quando nós estávamos começando o processo já para fazer essa captação, foi aprovado o bairro do Cristais, tá? E que joga o esgoto in natura no córrego. Joga o esgoto in natura do córrego? Natura no córrego. E ainda joga? Jogam, claro. E as autoridades municipais e estaduais sabem disso? Sabem disso. Existe um processo colocado pelo Ministério Público para ver se eles corrigem o assunto, mas a Odebrecht fez o seguinte: ela aprovou o loteamento com um projeto de captação do esgoto e tratamento. E depois ela transferiu o problema para os moradores.
aí é difícil, você não consegue pegar 1000 moradores e falar o seguinte, agora você resolve o assunto. O projeto ficou muito bonito, bem feito, com certeza em termos ambientais, em termos de engenharia, mas depois que foi aprovado... Nós brincamos com a Odebrecht numa audiência pública em que nós dissemos o seguinte, isso aí parece com aquela história do Homer Simpson, a culpa é minha, eu coloco em quem eu quiser. Eles transferiram o problema. Tá? Então o córrego do Gregório, que seria a captação de água para o Vila Del Rey, hoje é um esgoto a céu aberto. Eu queria explicar para o nosso telespectador, para o nosso internauta, que quando se fala assim, Mutuca, Ribeirão Mutuca, Vale do Mutuca, a pessoa às vezes não sabe que muito da água que você está usando aí na sua casa vem lá do Ribeirão Mutuca, é muito importante para nós aí, e por exemplo a Copasa sabe disso. Mas vocês estão muito ligados à cidade de Nova Lima, a região de vocês é uma região muito bonita, mas também tem seus problemas, qualquer coisa assim. Nós temos à frente da prefeitura de Nova Lima um prefeito Cássio, que é um prefeito jovem, um prefeito compromissado com as coisas modernas. Temos o secretário municipal de meio ambiente, Roberto Messias Franco, que é uma pessoa muito competente. O relacionamento seus com a atual administração da prefeitura de Nova Lima? É bom, tá? Mas nós não temos conseguido obter da prefeitura de Nova Lima compromissos efetivos, concretos, em relação a alguns itens que para nós são importantes. Esses itens, exatamente eu quero conversar com você. Nós participamos esses dias de um seminário, você estava presente lá, que é a questão do corredor ecológico da área sul de Belo Horizonte. O corredor ecológico da área sul de Belo Horizonte, qual a situação atual, Júlio? Olha, seriam diversos corredores, mas o principal deles, eu vou dizer assim, talvez o eixo principal disso é o corredor ecológico do Vale do Mutuca. Esse nós queremos saber de você. E muito bem. Esse corredor ecológico hoje, o Promutuca fez os estudos que seriam necessários para estruturar o corredor. Vocês da Associação Promutuca fizeram os estudos? Contratamos de uma empresa, contratamos a Caluma na época, e contratamos primeiro o Leonardo Viana, que tinha feito um trabalho para o IEF sobre os corredores importantes do Vetor Sul. E pegamos o Leonardo e ele fez um levantamento de flora e fauna do Vale do Mutuca. Depois contratamos a Caluma para poder terminar o trabalho e fazer a delimitação cartográfica de todo o corredor. Esse trabalho ficou pronto, Júlio? Está pronto, já foi entregue para a Prefeitura de Nova Lima, foi entregue para a Câmara de Vereadores, está distribuído. Nós, inclusive, entregamos para diversas ONGs, para que as outras ONGs do município pudessem se basear neste trabalho para poder fazer os seus próprios trabalhos. Tá? Do ponto de vista institucional, o que precisa ser feito agora? Mais nada, só assinar um projeto, só assinar a lei, porque o projeto de lei está pronto, já foi entregue para a presidente da Comissão de Meio Ambiente da Câmara de Vereadores de Nova Lima e... Vereadora? Ângela Lima. Ângela Lima, vereadora, conta aqui com o apoio da Ponto Terra, conte com o apoio nosso para que esse projeto de lei se torne uma realidade num município importante como Nova Lima. E é importante, você colocou também, Júlio, essa ligação do Paropeba com o Rio das Velhas. E parece que você colocou, é a única possibilidade concreta física? A única física. Porque você tem outras ligações que são o seguinte, você tem passagens de água pluvial, por exemplo, ali na frente da bacia de Fechos. São manilhas de 1 metro e pouco. Você tem 2, 3 manilhas. Isso não é uma conexão, isso não é um corredor. O corredor físico é embaixo do viaduto Mutuca, que você tem 100 e tantos metros de largura, com 40 e tantos, 50 metros de altura. Tá? Ali você tem uma passagem física. Nós, nos últimos meses, catalogamos ali, por exemplo, 6 onças, você tem lobo-guará, você tem todo o fluxo que você imaginar de fauna, você tem passando por ali. E animais de certo porte, não são animais tão pequenos. Não, pois eu já citei para poder mostrar que você tem um fluxo ali de animais de porte. Agora, esse corredor, ele é o eixo principal para estruturar os outros corredores do vetor sul da região metropolitana de Belo Horizonte, porque ele liga as duas bacias. Tá? Ele está com todos os estudos prontos, com o projeto de lei pronto. O artigo 50 do Plano Diretor de Nova Lima, atual, diz que os corredores ecológicos seriam regulamentados através de leis complementares enviadas pelo Executivo. Então nós já preparamos, inclusive, o projeto de lei, com a justificativa técnica, com os estudos, com a delimitação, está tudo pronto. Basta apenas a Prefeitura de Nova Lima querer fazer os corredores. Ô Júlio, num programa aqui que eu fiz com o Roberto Messias Franco, pessoa que
eu admiro, que é meu amigo, eu elogiei muito o prefeito Cássio Magnani, que eu conheço desde a época que nós fomos vereadores juntos, depois eu fui deputado, eu fui vereador, agora ele é prefeito, fez um trabalho interessante, que criou lá 4 áreas de reserva natural, mas esse corredor, então, se está tão adiantado assim, eu acho que a prefeitura tem que ter a sensibilidade e da importância de se criar esse corredor ecológico, que é uma coisa que veio para ficar e que vai ajudar muito na manutenção da preservação. Sem sombra de dúvida. E principalmente porque nós temos hoje uma pressão imobiliária em cima da região que é muito grande, mas muito grande, muito forte, tá? E nós temos 3 projetos imobiliários na região que qualquer um dos 3 que seja aprovado da forma como está hoje, inviabiliza de forma definitiva o corredor, tá? Inviabiliza. Então, por exemplo, você tem uma ligação deste corredor com a Mata de Jambreiro. É também a única interligação entre esse corredor com a Mata de Jambreiro. Única. Você tem um projeto de 16 torres em cima da interligação. Quer dizer, são projetos que estão em fase de licenciamento. Quer dizer, qualquer um desses 3 projetos que seja licenciado da forma que estão, e nós perdemos a última possibilidade na região metropolitana de Belo Horizonte de fazer a interligação entre essas 2 bacias. Júlio, quero aproveitar e te perguntar, você falou muito da expansão urbana, da especulação imobiliária, que é uma relação complicada, a gente sabe disso, sente isso inclusive aqui em Belo Horizonte, em própria Nova Lima também a gente sente isso, né? Em alguns lugares, né? Veja, por exemplo, Alphaville que é um lugar lindíssimo, eu passo lá muito aos fins de semana para ir para o meu sítio, de repente vejo uma quantidade de prédios lá que eu acho que tira a beleza do lugar. Depois eu quero te perguntar também sobre a atividade minerária. Vocês também ainda têm preocupação com a atividade minerária ou essa questão já está controlada? Olha, não é que ela esteja controlada, mas ao menos agora ela é conhecida. Tá? E por que ela é conhecida, Júlio? Porque finalmente nós temos uma coisa que nós pedíamos desde 92, do início dos trabalhos da APASUL, que nós pedíamos ao IBRAM um planejamento integrado da exploração futura minerária nessa região. Nós nunca conseguimos esse planejamento. Agora, finalmente, nós temos esse planejamento. Eu tive a oportunidade de ir à sede da Vale, onde o Mauro Lobo nos apresentou há pouco tempo atrás, todo o planejamento da Vale para os próximos anos, incluindo as cavas, a localização das pilhas de estéreo, tudo isso. Quer dizer, então a gente já conhece o que é o projeto da Vale. Conhecendo o projeto da Vale, você tem como, por exemplo, o seguinte, olha, então é o seguinte, isso aqui já está livre para a gente poder mexer com o corredor. O restante, aonde eles têm interesse, você vai discutir os casos. Ah, não, pera um pouquinho, vem cá, essa pilha de estéreo sua aqui está interrompendo o corredor, você não pode tirar daqui por aqui? Uma coisa assim, quer dizer, você já tem um espaço para discussão, o que antes não tinha. Mas eu acho que o problema imobiliário, na verdade, ele é desconhecido. Tem coisas... É pior. Não, ele é pior por ser desconhecido. Porque, olha bem, eu vou te dar um dado que é muito interessante. Nós organizamos em 2011 um seminário em Nova Lima chamado Nova Lima Pensa Seu Futuro. E uma das principais palestrantes que nós convidamos foi a doutora Laura Vong, do CEDEPLAR. Ela é pós-doutora em demografia. E pedimos que ela levasse, porque na verdade nós tínhamos convidado o IBGE, através do Zé Eustáquio Diniz Alves, um dos diretores. E o Zé Eustáquio falou, olha, o trabalho do IBGE, em cima dos dados levantados em 2010, está aqui, perfeito. Mas o CEDEPLAR agregou a este trabalho mais informações. Por exemplo, fluxos internos de, vamos dizer, migratórios, coisas desse tipo. Tá? E a doutora Laura Vong chegou e nos fez uma apresentação brilhante. Está no site do SOS, quem quiser pode assistir a apresentação dela, está lá disponível para todo mundo. Eu vou pedir depois ao Daniel para colocar o site do SOS Nova Lima para que as pessoas tomem conhecimento, que esse é o papel da Ponto Terra, dar conhecimento às pessoas, permitir que as pessoas tenham as informações ambientais. Muito bem. A doutora Laura Vong nos diz o seguinte, que em dezembro de 2010, Nova Lima tinha 81.600 habitantes. A seguir o ritmo normal, ela chegaria, Nova Lima, a 96 mil habitantes. Isso em 2050. Se por acaso todas as unidades familiares da região metropolitana de Belo Horizonte que atingissem 20 salários mínimos se mudassem para Nova Lima, tá? 20 salários mínimos hoje dá o quê? 13 mil reais. Todas as unidades familiares cuja receita acumulada desse 13 mil reais
essas unidades mudassem para Nova Lima, nós teríamos em Nova Lima 118 mil habitantes. Tá? Isso em 2050. Nota o seguinte, isso aí precisa de 5.800, mais ou menos, unidades residenciais, se você considerar 3,2 habitantes por unidade residencial. Nós hoje temos mais de 30 mil lotes e apartamentos vagos em Nova Lima. Quer dizer, só o que já abriu já seria suficiente para abrigar todo mundo. Mas vamos esquecer desses 30 mil. Essas 5.800 unidades habitacionais, se você colocar em lotes de 1.000 metros quadrados unifamiliares, qualquer que seja a população, inclusive considerando as ascensões dentro de classes sociais, você vai necessitar de 1,3% da área do município. Nada justifica que esse 1,3% da área do município seja colocado em cima do patrimônio paisagístico natural ou dos corredores ecológicos. Nada justifica. Tem outro lugar para colocar? Tem outros lugares para colocar. Júlio, eu queria conversar com você, um assunto interessante, porque como ambientalista, participando de conselhos, às vezes a gente fica sempre desconfiado da atividade minerária, que é efetivamente uma atividade predadora, uma atividade que agride efetivamente o meio ambiente, mas você me falou uma coisa interessante, eu quero apenas confirmar. Você foi recebido na Vale e a Vale efetivamente fez um processo transparente com vocês, mostrando tudo que ela vai fazer. É isso mesmo? Finalmente, ela nos mostrou um projeto de exploração mineral para os próximos anos, talvez décadas, pela primeira vez. Mas de qualquer maneira... Porque o problema que nós tínhamos é que a Vale, não só a Vale, mas as mineradoras, sempre aprovam pedaços de projeto, pontualmente. Exato, exato. E isso é um desastre. Porque a sociedade civil nunca tem condições de imaginar o seu futuro, de se planejar para o futuro. Quando você tem um projeto integral, você tem como sentar na mesa e conversar a respeito. Então esse foi um grande passo. Eu que às vezes, participando de conselhos municipais, conselhos ambientais, estaduais e até nacional, às vezes voto sempre contra a Vale, eu quero dizer então aqui dar uma homenagem pública por essa transparência. Eu acho, pelo menos o que eu senti de suas palavras foram isso, né? Isso é interessante. Sim, claro. Ela agora nos dá possibilidade de conversar de uma forma integrada, planejada. Por exemplo, vamos conversar sobre corredores? Podemos sentar, abrir um mapa na mesa, falar o seguinte, olha, você está com a pilha de estéreo planejada para cá, vamos tirar ela daqui por aqui? Agora dá para fazer isso. Antes você não tinha nem condições de fazer isso. Ô, Júlio, eu vejo que você tem uma série de informações, e vocês do Promutuca têm uma série de informações, mas com todo respeito a vocês, agora eu quero extrapolar o município de Nova Lima, quero passar para Brumadinho, quero passar para Belo Horizonte. O corredor ecológico é muito importante, tomara que saia, mas é preciso também um corredor ecológico para a APA Sul de Belo Horizonte, no seminário que nós participamos, a Nelúcio Soares, que aliás está numa entrevista aqui com a gente também, assim como o Roberto Messias Franco está numa entrevista aqui com a gente, é no site da Ponto Terra, falou em projetos de corredores ecológicos para o Estado, mas é uma coisa complicada. E a sua ideia, o seu pensamento sobre o corredor ecológico maior, pegando a APA Sul? Esse projeto, teoricamente, está pronto. Tá? Em 2008, o IEF encomendou um trabalho de corredores ecológicos do vetor sul da região metropolitana de Belo Horizonte. E esse trabalho é um trabalho bastante completo. É claro, eu tenho algumas observações, eu faria alguns acréscimos, mas é pouca coisa. Eu acredito o seguinte, para toda a APA Sul, com o trabalho que já existe hoje, você não gastaria, em hipótese alguma, por exemplo, eu como equipe de mais 2, 3 pessoas, eu não gastaria 4 meses para fazer esse trabalho e não gastaria mais do que vamos dizer, uns 60, 80 mil reais para poder fazer esse trabalho hoje. Tá? O trabalho está praticamente pronto. Tá? Olha, o Ministério Público entrou agora há pouco tempo com uma ação civil pública pedindo ao Estado que fizesse o zoneamento. E colocando que até que saia o zoneamento, utilizássemos um zoneamento que foi proposto pela Brant em 2007. Na verdade, o trabalho da Brant é de abril de 2006. Esse trabalho da Brant, ele é um catálogo muito bom de todas as áreas que nós encontramos na APA Sul. Ele funciona como um embrião de um grande sistema de informações geográficas para a APA Sul. Mas ele não faz
o que eu considero que seria o mais importante e o que foi dito pelas ONGs, que era o mais importante lá atrás. O que era? Quando você pega uma área de preservação ambiental, o que é importante? É você dizer quais são as áreas que você terá restrição de uso. Algumas restrição integral, outras restrição parcial. O que é isso? Como está no próprio Sistema Nacional de Unidade de Conservação, está claro. no SNUC. Então é o seguinte, olha gente, vamos fazer um zoneamento? Vamos. Se eu fosse fazer, primeira coisa, vamos traçar os corredores? Vamos dizer vamos definir aqui de cara o que é o patrimônio paisagístico natural da região. Então isso aqui são aquelas em que eu vou ter uma restrição maior. Eu quero lembrar, né, Júlio, que na verdade o Tribunal de Justiça, numa decisão ainda monocrática, aceitou essa interpelação do Ministério Público Estadual, o que já foi uma vitória, inclusive para nós ambientalistas. Não tem a menor dúvida. O Ministério Público tem sido a nossa salvação. Eu não tenho a menor dúvida. Júlio, como última pergunta, porque nós fundamos a Ponto Terra em 2000, tivemos muitas vitórias, mas tivemos também algumas derrotas. Vocês fundaram a Associação Promutuca nos anos 90, no princípio dos anos 90, você morava lá, ainda mora lá. Uma pergunta final. Tem valido a pena? Vocês são vitoriosos, vocês são derrotados? Porque para nós de fora, vocês pelo menos conseguiram preservar a região do Vale do Mutuca. E para você que mora lá? Eu penso assim. De cada 10 lutas da gente, a gente ganha 1 ou 2. Mas o fato é que, mesmo sendo 1 ou 2, nós conseguimos conservar aquilo ali. E conservar contra tudo e contra todos. No final das contas, eu acho que a militância na área ambiental, ela é desgastante. Mas você olha para trás e vê o que você conseguiu segurar, e você vê que você ainda tem possibilidade de segurar mais alguma coisa, essa é a parte gratificante da militância. Muito obrigado, Júlio Grilo, da Associação Promutuca, que é uma região importantíssima aqui para Belo Horizonte, para Nova Lima e para a região metropolitana de Belo Horizonte. E obrigado a você também. Fique sempre conosco, Ecologia e Cidadania, TV.terra.